Dando sequência aqui, vamos dar uma reforçada na questão do sentido convencional da corrente elétrica, tá? Nós temos aqui um fio de cobre, onde sobre ele foi ligado as extremidades deles foram ligadas a uma diferença, né? Uma diferença de potencial, por exemplo, ligado a uma pilha, né? Então a gente tem aqui que nós vamos chamar de polo de maior potencial, tá? Então a gente indica esse polo de maior potencial por uma barrinha maior, tá? E aqui a gente vai ligar nessa extremidade aqui, a gente vai fazer uma ligação que seria o polo de menor potencial, certo? Então tá aí. Então nós vamos ter aqui meu potencial maior e aqui o meu potencial menor, né? Isso aqui é uma bateria, por exemplo, uma pilha, né, que a gente indica como gerador E, né? E o que acontece? Os elétrons livres que estão nesse fio, eles vão caminhar no sentido do polo maior, tá? Quando eles passam por aqui, eles adquirem energia, né? E essa energia vai ser utilizada para alguma função, certo? Depois eles retornam para o potencial e o ciclo é esse que vai acontecer. Para que eu tenha esse movimento, eu tenho que ter uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial gera um campo elétrico também. Então eu vou ter aqui um campo elétrico no sentido contrário ao movimento dos elétrons, tá? Então o meu campo elétrico ele vai ter esse sentido aqui, ó. Então esse é o meu campo elétrico E. Lembrando que o campo elétrico é uma grandeza vetorial, tá? Tem módulo, direção e sentido. O caminhar dos elétrons é no sentido contrário ao campo, né? Seguindo para o polo de maior potencial. Esse é o sentido real de movimentação das cargas, tá? Porém, por uma questão de convenção, determina-se que a corrente elétrica ela vai caminhar no mesmo sentido do campo elétrico. Mesmo sentido do campo elétrico. Então a corrente vai vir nesse sentido aqui, ó. Então aqui vai a nossa corrente elétrica. Tudo bem? Lembrando, né, que esses elétrons eles têm carga, né? Nós sabemos que a carga elementar, nós chamamos de E, ela tem um valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Tá? Se for elétron, é menos 1,6. Se for próton, é mais 1,6. Tá? E a quantidade de elétrons que atravessam a seção desse fio nos dá a carga que atravessou o fio. Nós vamos chamar de ΔQ. Essa carga ela é obtida pegando o número de elétrons que passaram ali, vezes a carga elementar. Tá? Se eu estiver falando de um corpo, esse N aqui é a diferença entre elétrons e prótons. Tá? É a diferença entre elétrons e prótons. Se eu tiver mais elétrons que próton, essa carga ela é negativa. Se eu tiver menos elétron que próton, ou seja, mais prótons que elétrons, essa carga vai ser uma carga positiva. Tudo bem? Então vamos aqui. Essa é uma forma importante que a gente vai utilizar bastante aí no decorrer dos exercícios aí. É bom sempre lembrar que o N é a diferença entre número de prótons e número de elétrons. Tranquilo? E aí nós temos também, a partir do momento que a gente tem
como identificar a carga, a gente tem também como calcular a corrente elétrica, né? Vamos chamar de corrente média, tá? I média. Corrente elétrica média vai ser uma relação entre a carga que atravessa aí o condutor, né? Vou chamar de ΔQ aqui, dividido pelo tempo gasto aí, ou tempo cronometrado aí, né? Então o que a gente tem aqui? Deixa eu só ajustar aqui. Lembrando que a unidade de carga, né? A unidade de carga é o coulomb, né? Então quando eu faço essa divisão de carga sobre tempo, eu trabalho com coulomb por segundo, tá? E o coulomb por segundo vai me dar a unidade do ampere, que é a unidade de corrente elétrica. Então essas duas equações aqui são muito importantes. A gente vai usar elas com frequência aqui na parte da eletricidade, tá? É importante a gente ficar bem atento a elas. Tranquilo até aí? Então veja bem, nós vimos que a corrente elétrica pode ser eletrônica, né? Iônica e mista, né? Eletrônica nos metais, né? Iônica nos fluidos, aí no líquido, né? Numa substância líquida. E a mista é quando você tem por exemplo, no gás, né, de uma lâmpada fluorescente, você tem as duas, tanto elétrons como íons, produzindo corrente elétrica. Agora, nós temos também a chamada corrente contínua e corrente alternada, tá? Contínua e alternada. Então, aqui, ó, eu tenho esses gráficos aqui que mostram o comportamento de uma corrente elétrica. Então aqui, ó, você tem a corrente elétrica e o tempo passando. Essa corrente, ela se mantém constante em valor. Constante em valor e sempre acima do eixo dos tempos. Então ela tem também o mesmo sentido. Então essa corrente aqui, além de ser constante, a gente chama de corrente contínua. Ela é constante, né? Ela é constante e também é contínua. Aqui eu tenho uma corrente que ela se mantém constante também, o valor dela é sempre positivo, porém, olha, aqui é zero, aqui eu tenho corrente, aqui é zero, aqui eu tenho corrente. Então essa aqui é uma corrente que a gente chama de pulsante. Uma corrente pulsante. Vamos dar uma melhorada nisso aqui. Então é uma corrente pulsante. Aqui o que eu tenho? O valor da corrente não é constante, mas mantém-se sempre positivo. Então essa aqui também é uma corrente contínua. Corrente contínua. Agora nesse gráfico aqui, dá uma olhada. Ó, corrente aumenta, diminui, zera, fica negativa, ó. Então ela, além de ela variar na intensidade, né? A hora é positiva, a hora é negativa, ela varia também no sentido. Então aqui nós vamos chamar de corrente alternada. Corrente alternada. Então nós temos corrente contínua e temos corrente alternada. Esses são os dois modelos de corrente que a gente vai trabalhar, certo? A gente vai trabalhar. Então vamos falar agora com relação à característica do gráfico que tem corrente e tempo. Então, esta é uma propriedade bastante importante, tá?
propriedade de um gráfico que fornece a corrente elétrica em função do tempo, tá? Então nós temos aqui, ó, um gráfico que a gente já viu, né? Aqui nós temos uma corrente contínua e constante, tá? Mas nós podemos ter aqui também outros tipos de gráfico, né? Aqui a gente vai falar sobre a área desse gráfico, que na realidade vai servir para todos os outros, né? Para todos os outros, inclusive para esse aqui, onde eu tenho corrente constante, corrente contínua, né? Constante na primeira parte, variável na segunda parte, e aqui inverte, né? Então a relação alterna também. Mas essa propriedade do gráfico, ela é válida para qualquer um desses gráficos aí, tá? Então o que a gente faz? Se nós pensarmos na fórmula da corrente, o que nós temos aqui? Ó? Corrente elétrica, né? Média, ela é igual a divisão, né? A relação entre carga e tempo. Então essa é a fórmula que a gente calcula a corrente elétrica. Tá? Se eu passar o tempo multiplicando a corrente, nós vamos ter que a corrente vezes o tempo nos dá a carga. Correto? Então vou deixar aqui só vou mudar a ordem aqui, tá? Eu tenho aqui que a carga é igual ao produto da corrente elétrica pelo tempo. Certo? Vamos separar isso aqui. Dá uma melhoradinha aqui. E aí sim. Agora o que eu vou ver aqui? Então veja bem. Vamos pegar esse aqui que é o mais simples, né? Então eu tenho corrente e tenho tempo. O que eu tenho? Que figura que forma aqui? Um retângulo, tá? E como é que a gente calcula a área de um retângulo? Para calcular a área do retângulo, a gente faz o quê? A gente pega o valor da base, né? E multiplica por quem? Pela altura. Base vezes altura. Então, a área de um retângulo, é igual a base vezes a altura. Certo? Se eu olhar para aquele gráfico lá, quem que é a minha base, né? A base está aqui, ó. A base nada mais é do que o intervalo de tempo, que ali a gente chama de ΔT. E quem que é a altura? A altura é a nossa corrente elétrica, que ali a gente chama de IM, corrente média. Então, notem a semelhança que nós temos aqui, né? Com essa equaçãozinha, que nada mais é do que a fórmula do cálculo da área, né? Do retângulo. Poderia ser a área de um triângulo também, tá? Não tem problema, pode ser um trapézio, pode ser várias áreas. O que a gente vai ter que entender aqui é que quando eu faço o cálculo disso, olha o que eu estou calculando aqui, ó. ΔT, corrente média. Ou seja, quando eu calculo a área, né? Aqui no caso é área, né? Quando eu calculo a área de um retângulo, ou de um triângulo, ou de um trapézio, nessa condição do gráfico corrente por tempo, eu estou calculando o quê? A carga. Tá? Então, a área ela é numericamente igual a carga. Sempre que eu tiver um gráfico corrente em função do tempo, quando eu calculo a área da figura, eu estou calculando a carga. Essa é uma informação importante
porque nos exercícios vão aparecer vários exercícios que vão falar sobre carga, sobre número de elétrons, e ele vai fornecer um gráfico de corrente em função do tempo. Então a gente vai ter que lembrar disso, do cálculo da área. Só precisa, no caso do exercício, verificar direitinho o intervalo de tempo, né? Ele pode fornecer um gráfico extenso e te pedir só num intervalo pequeno de tempo. Então a gente tem que delimitar o tempo correto. Tudo bem? Então, dando sequência aos estudos, vou falar um pouquinho de potencial elétrico, né? Para falar de potencial elétrico, vamos lembrar aqui a questão do potencial gravitacional, que é algo que a gente consegue visualizar com muita facilidade, né? Se nós pegarmos, por exemplo, né, uma estante, né, um armário, uma estante de livros, né, a gente pode facilmente entender, visualizar, né, que se eu pegar algum livro, né, e comparar, por exemplo, com a altura aqui, ó, né, se eu pegar o mesmo livro, né, que tem a mesma massa, né, colocar ele numa certa altura, vamos chamar aqui de ponto A, né, depois levar ele para um certo ponto B, a gente consegue visualizar que na realidade, ó, esse ponto aqui, né, nessa altura aqui, ele vai ter uma determinada energia potencial. E a gente sabe que quando ele está nesse ponto mais alto aqui, ó, o que acontece com a energia dele? A energia potencial, ela aumenta, né? Aumenta em função da altura. Então, essa energia potencial, né, a gente pode falar, nesse caso do potencial gravitacional, é energia por quilograma. Quanto maior for a massa, né, maior vai ser a energia, né? Energia para cada quilograma. Agora, quando eu penso em potencial elétrico, né, potencial elétrico indicado pela letra V, a gente também vai ter uma relação. Só que essa relação é entre a energia, tá? Então, meu potencial, vou chamar potencial num ponto A, ele vai ser igual. É uma relação entre a energia por carga. Tá? Energia por carga. Lembrando que essa energia dada em Joule, então a gente pode também relacionar esse potencial no ponto A, né? Nesse caso aqui, a energia para levar de um ponto A até um ponto B, tá? Então nós temos aqui que esse Joule de energia, ele é a mesma coisa que trabalho, né? A unidade de Joule, a unidade de Joule é unidade de energia e é unidade de trabalho. Então a gente pode pegar aqui e eu vou trocar o E da energia e colocar a letra grega tal que indica trabalho, tá? Trabalho de A até B sobre aqui. Então, quando eu faço isso, eu estou dividindo Joule por Coulomb. Dividindo Joule por Coulomb. Isso vai me dar a unidade de potencial, que é o volts. Tá? É o volts. Deixa eu só ajeitar aqui. É o volts que a gente indica também pela letra V. Tranquilo até aí? E essa fórmula aqui a gente pode deixar ela numa aparência melhor. A gente pode colocar assim: trabalho de A até B é igual a carga multiplicado pelo potencial do ponto A. Tá? Então aqui é uma equação que a gente vai utilizar também com frequência. Então o que eu fiz aqui? Eu peguei a carga que estava dividindo e passei multiplicando o potencial, tá? Então ficou carga vezes potencial A igual a trabalho. Tudo bem até aí?
Então vamos falar agora sobre diferença de potencial. Então eu tenho um potencial num ponto e eu quero comparar esse ponto com outro ponto, né? Eu vou ter uma diferença de potencial. Então a gente tem um exemplo aqui, ó, os fios da nossa residência, regra geral, nós temos 3 fios, tá? Um é um potencial, 110 volts, de regra geral. Um outro que é um que a gente chama de neutro, que o potencial é 0. E um terceiro que é menos 110. Também é uma fase também. Nós temos 2 fases e o neutro, tá? Então se eu quero calcular o meu potencial no ponto A, eu tenho VA. Deixa eu só ajustar aqui. Eu tenho aqui, eu posso calcular o meu VA no ponto A, né? Eu posso calcular o meu VB, potencial no ponto B. Nesse caso aqui, no exemplo, eu falei que é 0, né? E eu posso calcular aqui o VC. Então, o que eu tenho no VA como exemplo, tá? Eu tenho aqui 110 volts. No meu VB é 0 volts. E no meu VC, né, o potencial no ponto C vai ser menos 110 volts. Então aqui a gente pode podemos calcular a diferença de potencial. A diferença de potencial é VA menos VB. Eu posso calcular a diferença de potencial VA menos VC. E posso calcular também a diferença de potencial VB menos VA, né? VB menos VC. VB menos VC. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Diferença potencial entre A e B. O A é 110 e o B é 0. 110 menos 0, 110 volts. Diferença de potencial entre A e C. Entre A e C. 110 menos 110 vai dar 220. E a diferença de potencial entre B e C é 0 menos 110, que vai dar 110 volts. Tudo bem até aí? Tranquilo? Aí nós vamos falar agora de potência elétrica. É o nosso novo tópico. Bom, potência, regra geral, né? Potência é a rapidez com que você realiza um trabalho, né? Então, quando você tem lá uma lâmpada, né? Qual é o trabalho dela, né? Transformar a energia elétrica em energia luminosa. Então, quanto mais potente ela for, mais energia ela transforma num intervalo de tempo menor, né? Então, ela tem uma potência maior. É como o carro, né? Quanto mais potente é o carro, mais rápido ele atinge determinadas velocidades, tá? Bom, o que nós temos aqui? Nós temos que potência, né? Vamos lembrar da forma da potência, né? Potência, ela é a relação de trabalho, né? Vou chamar de trabalho, sobre o tempo. Então, em linhas gerais, né? O trabalho é dado em joule e o tempo é em segundo. Nesse caso, nós temos a unidade de potência em watts, tá? Que é joule por segundo. Agora nós vamos pegar aqui e vamos calcular, né? Vamos demonstrar a fórmula da potência elétrica, né? Então a potência vai ser igual ao trabalho, certo? Que é a energia, né? Dividido pelo tempo. Nós vimos numa aula anterior que o trabalho
trabalho é igual a carga multiplicado pela diferença de potencial. Carga vezes diferença de potencial. Aqui continua ΔT, tempo, né? E aí nós podemos visualizar, e aqui, ó, carga dividido por tempo. O que é carga dividido por tempo? Hein? Carga dividido por tempo é corrente elétrica, né? Então a potência vai ser igual a corrente vezes a diferença de potencial. Então e aí a gente coloca aqui na ordem, potência elétrica é igual a diferença de potencial multiplicado pela corrente elétrica. Então essa é uma equação importante que a gente vai trabalhar bastante com ela. Certo? Potência, que pode ser dado em watts, pode ser dado em quilowatts, né? É a tensão vezes a corrente. Tensão em volts, né? Diferença de potencial em volts, e corrente em ampere. Tranquilo até aí? Então essa equação a gente vai trabalhar no nosso conteúdo de eletricidade, certo? O que mais que temos aqui? Consumo de energia elétrica. Consumo de energia elétrica. Bom, o consumo de energia elétrica ele está relacionado com principalmente, né, com a energia que a gente adquire em casa, né? Consome em casa essa energia. Se nós utilizarmos a fórmula da potência, né, para calcularmos aí a energia consumida, nós vamos ter que a energia consumida, que é a mesma coisa que trabalho, tá? Esse trabalho é energia, tá? Quando eu estou falando de energia consumida, eu vou chamar de E. Ela é igual à potência dos aparelhos que você utiliza em casa, né? Multiplicado pelo tempo. Então veja bem, olha o que a gente pode chegar aqui, ó. Se eu trabalhar com a potência em watts, né? Como é que vai ser a minha energia aqui, né? A unidade minha de energia. Se eu trabalho com a potência em watts e trabalho com o meu tempo em segundo, a minha energia vai ser dada em joule, tá? Então a minha energia ela vai ser dada em joule. Agora eu posso, se a gente pegar a conta elétrica em casa, né, conta de energia elétrica, o consumo de energia não vem em joule. Não vem em joule. Então o que eu posso trabalhar aqui também? Né? O que eu posso fazer aqui também? A minha energia, que é potência vezes tempo, vou trabalhar com outra unidade, tá? Então como é que fica a unidade de energia? Se eu trabalhar com a minha potência em quilowatts e trabalhar com o meu tempo em horas, o que eu tenho aqui? Aí vocês vão verificar a conta de energia elétrica das suas residências vai estar em quilowatt-hora. Então a gente pode trabalhar também com essa unidade, quilowatt-hora. E existe uma relação entre essas duas unidades aqui, tá? Se eu pegar 1 kWh, ele é igual a 3,6 vezes 10 elevado a sexta joule. Então é possível que se faça aí uma relação entre os dois, né? Como que eu chego nesse valor aqui, né? É só transformar o quilowatt para 1000 watts, hora para 3.600 e multiplicando, aí você tem essa relação. Então é importante guardar essa relação. Tudo bem até aqui?
Então, potência, tensão vezes corrente, né? Podemos calcular a potência em joule, como também podemos calcular ela em kWh. 1 kWh corresponde a 3,6 vezes 10 a sexta joule. Certo? Tranquilo?